formadores aqui. A gente está fazendo essa formação do Saifcan, né, com uma convidada de fora, que é a doutora Angela Matel. Gente, como eu não sou boa de decorar, eu não decorei o tema da nossa formação de hoje, mas é sobre as deusas do Sudeste Asiático e o apagamento, né, da figura feminina ao longo da história e tudo mais. Fico muito feliz mesmo de todos estarem aqui, acho que cada vez as pessoas vão chegar. A Angela vai falar um pouco, né, e daí depois a gente abre para perguntas, tá? E daí eu vou fazendo as inscrições, tá bem? Mas que fique todo mundo à vontade também, né, vamos lá. Obrigada, Cécia. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho também, a presença de todos. Obrigada a todas e todos também, porque tem pessoas que eu conheço aqui, né, que estão presentes e eu agradeço de coração. Eu vou ficar em pé, porque eu sou autista e se eu sentar, isso vai me prender um pouco, tá? Não é porque eu não quero ficar distante de vocês, mas é só para eu ficar um pouco mais livre, tá bem? Fiquem bem à vontade e sintam-se, claro, fica de melhor, obrigada. Sintam-se muito bem-vindos a essa exposição, que é um pedacinho de mim e um pedacinho de uma pesquisa de 10 anos. Meu trabalho é exatamente em relação às violências que as monoculturas realizam sobre a performance feminina. Então, quando eu falo de monoculturas, eu estou falando a respeito de 3 aspectos de um sistema que é essencialmente violento. As monoculturas das relações, que é, por exemplo, a monogamia. Seja bem-vindo. Obrigada. A monogamia é uma monocultura das relações, que é um sistema feito para prender o feminino dentro de uma caixa específica de comportamento e previsibilidade e controle. As monoculturas da terra, que impedem que a diversidade cresça e exista por si e para si. E as monoculturas da fé, que são os monoteísmos. Então, por isso, a minha pesquisa, que durou 10 anos, incluindo os 4 do doutorado, é em relação ao apagamento do feminino e dessas violências que as monoculturas realizam sobre a performance feminina. Então, por exemplo, o que essa exposição, que para muitos pode não fazer sentido algum, são pecinhas bonitinhas, né? Todas essas peças foram feitas por uma amiga minha chamada Paula Torriani, uma artista plástica. Ela fez réplicas idênticas de achados arqueológicos e esse aqui é a realização de um projeto que eu tinha no meu coração de criar um mini museu de réplicas acessível a todas as comunidades, que as pessoas tivessem acesso a réplicas de achados arqueológicos, acesso a realidades históricas que estão espalhadas por peças. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Peças que estão espalhadas, olá, tudo bem, querido? Espalhadas pelo mundo inteiro. Pensem, quem teria condições de viajar por todos os museus e ao redor do mundo e encontrar as peças originais. Então, uma das minhas realizações pessoais é exatamente acessibilizar esse conhecimento em primeira instância, e que eu tenho realizado isso aos poucos e com muita alegria estar trazendo aqui para vocês também, para que vocês tenham acesso. E outra questão é que a grande sacada dessas peças é que elas são a prova de que nenhuma monocultura existe sem derramamento de muito sangue. Para vocês terem uma ideia, as pessoas leem os textos de uma chamada Bíblia, que eu digo uma chamada Bíblia porque a Bíblia como um todo é uma invenção, uma criação do cristianismo, que juntou em textos antigos de culturas e interesses políticos distintos numa única unidade. Isso é a Bíblia. Mas esses textos, por exemplo, da Bíblia hebraica, do que chamam de Antigo Testamento, falam de um Deus, falam de adorar um único Deus, falam de ter somente um Deus no seu coração, quando, historicamente, nós temos a deusa Asherá, que é conhecida com evidências específicas como esposa de Javé.
tem tronos encontrados com Javé e Asherá sentados neles. Ou seja, a história existe com deusas, com entidades de performance feminina, com uma diversidade enorme, um santo dos santos. Isso aqui é uma réplica de um sítio arqueológico que fica no sul de Israel hoje, e que esse sítio arqueológico mostra claramente o santo dos santos, o lugar mais interno de um templo de Javé, com duas divindades sendo adoradas lá. Um casal divino. Então nós temos a história e a ciência para provar que essas narrativas religiosas, que são políticas, porque não existe uma narrativa religiosa que não seja política, elas estão ali especificamente para apagar, controlar corpos e consciências. As monoculturas, tanto a monogamia, a monocultura da terra, quanto as monoculturas da fé, todos os monoteísmos foram criados a partir da morte de pessoas, controle de corpos femininos e também um apagamento, inclusive dessas performances femininas, dentro do próprio texto. Inclusive eu tenho na minha tese de doutorado, que é essa que está à disposição aqui para vocês, aqui tem toda a pesquisa existente no mundo hoje sobre a deusa Asherá, sobre essas violências das monoculturas, especificamente em torno dessa divindade, e aqui tem todas as ocorrências do nome dessa deusa nos textos hebraicos. Eu sou professora de hebraico e grego também. Então, no texto hebraico tem 40 vezes o nome dessa deusa. Quando você vai pegar uma Bíblia qualquer em português, você não vai achar 40 vezes o nome dela. Você vai encontrar árvore, bosque, poste e ídolo. Mas quando você vai no original, o tradutor apagou o nome da deusa e botou qualquer coisa no lugar, para que você não soubesse que ali tinha o nome de uma divindade. Por exemplo, você está falando de todos os monoteísmos e o islamismo. Eu fiz questão de trazer duas peças aqui da deusa Alat. A deusa Alat era adorada pelos árabes pré-islâmicos. Ela é uma deusa pré-islâmica, cujo culto e cujos altares foram destruídos com a revolução de Mohammed. Então nós temos aqui selos, pinturas, altares, tronos duplos de casais divinos, as próprias deusas, inscrições de orações por Javé e sua Asherá. Temos inscrições aqui em vasos dessas bênçãos que foram encontradas por Javé e sua Asherá. E por que é que os monoteísmos hoje se fundamentam num salvacionismo de que nós temos que ser salvos por uma figura masculina, senão nós estamos todos condenados ao inferno? Ou ao mármore do inferno, ao que quer que seja de condenação. E a performance feminina, ela não se resume a mulheres, ela não se resume a um estigma do que esse gênero pode ser representado em determinada cultura. Eu tenho aqui especificamente nos textos em que sacerdotes e sacerdotisas da deusa, que eram chamados de Kedeshá e Kedesh, vocês vão aprender uma palavra hebraica hoje, porque essas duas palavras vêm de Kadosh. Não sei se você já ouviu falar Kadosh. Kadosh significa santo, sagrado, consagrado, separado em hebraico. Kedesh vem da mesma raiz de Kadosh, que significa alguém consagrado. Kedeshá, alguém consagrada. Vem da mesma raiz de santo. Como está traduzido nas Bíblias? Prostituta cultual, afeminado, meretriz. Essas são as traduções da Bíblia para Kedesh e Kedeshá. Para vocês verem que toda a performance do feminino é tratada desde Heródoto, porque isso não começou agora. Heródoto começou a chamar aos sacerdotisas e sacerdotes de outras culturas que não a grega de prostituição. Então qualquer culto que não seja o nosso é prostituição. É isso que Heródoto ensinou. E é isso que até hoje os tradutores monoteístas fazem questão de reforçar.
o que não é nosso é prostituição. Como se o próprio comércio, a própria profissão, as próprias profissionais do sexo fossem condenadas como um estigma e que só pode ser usado esse estigma quando é para desvalorizar. Olá, tudo bem? Para desmoralizar. Se é para desmoralizar, então você pega alguém estigmatizado, que é uma profissional do sexo, e chama com esse nome alguém que está fazendo seu culto ali, mas que não é aceitável. E quando nós temos os feminismos de hoje, que são movimentos políticos importantíssimos para a subsistência da nossa sociedade como um todo, nós temos ainda problemas de feminismos, de grupos políticos, que não aceitam performances diversas, diferentes daquelas que se enquadram no padrão binário da monogamia. Aquilo que não é homem ou mulher, linguagem inclusiva de gênero, que é isso é aberração, e começam... Bom, se precisa dar carteirada, eu também sou linguista e tradutora. Tenho 2 faculdades, além do mestrado e doutorado. Uma em letras, trabalhei com tradução. Então não tem razão nenhuma para simplesmente nós desrespeitarmos e desmoralizarmos e repetirmos as violências das monoculturas para com as pessoas que não se encaixam no binarismo de gênero. Quem não se encaixa no binarismo de gênero é livre. E se nós não aceitamos o diverso, o diferente daquele binarismo, se nós temos problemas ainda em lidar com isso, se não entendemos que se não é livre, se não é diverso, não é feminismo, é mais uma clubinho de monocultura. E se nós não entendermos que o diverso inclui tudo que é diverso, e não somente aquilo que me agrada, e não somente aquilo que eu entendo, e não somente aquilo que eu acho que tem que ter fundamento teórico. Se eu não aprendo a ser diverso de verdade, para combater essas violências das monoculturas, para parar essa opressão toda, para parar esse derramamento de sangue, para não ser cúmplice dessas violências, a gente tem que começar a repensar a nossa própria política, nossos próprios discursos políticos, o que a gente permite entrar, o que a gente permite sair. E como a gente defende isso? Se não nos libertamos todos, ninguém aqui é livre. E as violências, elas estão dentro de cada um de nós. Até mesmo quando achamos que estamos fazendo algo interessante, eu acompanho muito por causa das minhas redes, eu sou muito ativa nas redes, divulgo muito meu trabalho, porque eu sou autônoma e por causa do meu posicionamento, nenhuma faculdade teológica vai me contratar. Então, eu sou autônoma, né? Então, eu estou muito presente nas redes e eu encontro muita gente politizada, muita gente que faz campanhas para defender as vidas das pessoas, faz campanha para defender os grupos vulneráveis na sociedade, mas que usa argumentos cristãos, muitas vezes, que faz piadinha com a Bíblia como se aprendesse com crente. Então, antes de fazer uma piadinha com texto bíblico, com historinha de cobra falante, vamos respeitar as culturas da antiguidade e saber que elas não têm relação nenhuma com esses cristianismos que estão aqui criando uma Bíblia que nem era a intenção desses grupos antigos criar. Mitologia é política. A função dos mitos é política. E nós precisamos ter conhecimento suficiente para aprender que o mito de uma cobra falante representa muito mais por baixo, representa, por exemplo, a demonização de divindades representadas por serpentes. E aí nós precisamos começar a parar de fazer piadinha de grupo ateu no Facebook, que gosta de brincar com a cobra falante de Adão e Eva,
e começar a entender que aquele mito é político e aquele mito ele é uma violência que causou a morte, o genocídio de inúmeras pessoas no período do Império Persa. Isso eu ensino nos meus cursos. Eu ensino história, eu ensino o que o texto significa no seu período de escrita e o que ele foi transformado depois. Então nós temos que começar a entender o que está se dizendo e da onde vem aquele texto antes de entrar nas ondas das redes e querer ser uma pessoa descolada, tô fazendo uma piada com uma jumenta ali que falou que profeta, olha que legal. E quando na verdade aquele texto tem relação com outras divindades femininas que também foram silenciadas. E quando eu digo que uma divindade feminina é silenciada, significa que as suas sacerdotisas e seus sacerdotes foram mortos. E esse é o trabalho até hoje das monoculturas. Aquilo que falam que o diabo faz, roubar, matar e destruir, é o trabalho bem feito das monoculturas. Porque o diabo também é uma invenção das monoculturas. Então a gente tem que começar a pensar no que falamos, pensar no que nós realmente defendemos e no que nós deixamos de defender quando entramos em ondas sem nenhum tipo de embasamento. Aqui vocês têm até imagens que estão lá em catedrais medievais na Europa. Imagens de vaginas bem abertas, que estão lá até hoje. E que ninguém fala. Esses símbolos são resquícios. Resquícios de cultos e entendimentos muito mais diversos do que hoje a gente às vezes se permite. Então, o meu desafio aqui para vocês hoje não é falar a tarde inteira, porque vocês têm, quem quiser saber, tem 474 páginas aqui, e aí vocês podem, né, não se preocupem, tem 100 só de referências, então vocês não precisam ler tudo. E inclusive tem essas peças, a última foto, as duas últimas fotos, são meu quarto, onde essas peças estão, porque é um projeto que eu fiz de trazer acessibilidade de peças de achados arqueológicos que estão restritos a museus do mundo inteiro, espalhados em museus do mundo inteiro, e que não teríamos condições de visitar todos esses museus em todos esses países para conhecer essa história. E aqui está à disposição de todos, para que qualquer pessoa possa ler, possa ouvir, possa ver essas peças e entender a realidade que hoje a forma como nós enxergamos um ao outro é como nós vamos daqui para frente lutar de fato. E isso inclui aquilo que a gente estava conversando antes nos bastidores de os místicos de hoje em dia, pessoas que estão criando seus próprios demônios e diabos e o quê? E até que ponto nós deixamos que essas pessoas sejam livres para ser quem elas são, sendo que elas não estão criando monoculturas, elas estão divergindo cada vez mais. E quando nós vamos deixar de nos moldar por essas monoculturas? Porque a gente pode não estar dentro de uma igreja, mas muitas vezes nós agimos como se ela estivesse dentro de nós. Que esse é o meu desafio para vocês hoje. E é um desafio que eu me coloco diariamente. A minha tese de doutorado é uma parte do meu sustento, então se vocês quiserem adquirir, eu estou fazendo a R$100 hoje, né? Ela é 120, mas eu estou fazendo a R$100 hoje. E vocês podem, tem o meu Linktree, tem meu e-mail ali naquela placa escura, e ali eu tenho mais de 40 cursos gravados. No meu canal no YouTube, meu nome é Ângela Natel, tem meu cartãozinho, vocês podem pegar ali em cima. E vocês podem pegar também o marca-página da exposição de hoje. E aqui tem um QR Code que vai para todas as minhas redes, todos os cursos que estão à disposição de vocês. E pelo menos 6 cursos estão gratuitos em playlists no meu canal.
Então, porque eu não considero que nem o dinheiro possa impedir alguém de aprender. Então, que tenha material, tem playlists lá de mais de 100 horas no meu canal. Até tivemos uma live juntos, eu e o Antônio, né? O Baltazar é membro do meu canal, que é o Espaço das Deusas. O Espaço das Deusas é a comunidade de membros do meu canal. E eu agradeço demais a oportunidade por falar com vocês. Vocês são muito bem-vindos às minhas redes, à minha vida, à minha história e a tudo que eu posso oferecer. Muito obrigada. Não sei se atendeu as expectativas, sim, porque eu fiquei com medo, porque se estava numa palestra que eu dei algum tempo atrás, e daí eu fiquei com medo, né, que a expectativa fosse muito alta. Mas assim... Bom, eu sabia que algo bom ia sair, né? Porque a sua fala foi muito legal, você conseguiu falar muito em pouco tempo, né? Falar muita coisa importante. Eu acredito que você fez o mesmo aqui, né? E o pessoal, se vocês tiverem perguntas, né? Porque tem a fala, mas tem muito mais conteúdo que a gente pode debater, né? Sobre esse apagamento da performance feminina. E pode, faça o jabá. E a gente, inclusive, está fazendo mesmo também o marketing aí para ela, porque o trabalho dela é muito importante, né, gente? É uma outra forma da gente enxergar a própria Bíblia, né? Que a gente cresce com uma aberta em casa, né? E tudo mais, né? E tentar entender essa questão da mitologia como política também, que eu acho que isso é fundamental, né? Porque, tipo, eu como bacharel em filosofia, eu tive mais contato com a mitologia grega, né? E a gente percebe também esse apagamento, o quanto as deusas, né? As deusas gregas foram se tornando submissas aos deuses, né? E por aí vai. Então a gente vê que é uma questão histórica mesmo e muito, muito longa, né? De muito tempo, né? Então... para quem tiver interesse sobre a cobra falante, eu tenho um curso chamado O Divórcio de Javé e a Deusa no Éden. Esse curso fala especificamente da mitologia do Éden, da árvore, da serpente, e eu mostro historicamente quando esse mito foi criado e por que ele foi criado e quais as consequências históricas desse mito. Então, é assim que eu trabalho. Eu trabalho multidisciplinarmente. Eu trabalho com história, mitologia, linguística, porque eu trabalho os textos a partir das línguas originais, no caso do Antigo Testamento, hebraico e aramaico, no caso do Novo Testamento, grego, né? E, claro, a gente trabalha com persa, com acadiano também, porque tem termos dessas línguas dentro do texto também. Então, caso tenham interesse, gente, sejam muito bem-vindos mesmo, tá? É com muita alegria que eu compartilho com vocês. Antônio, pode falar. Então, Inscrições, eu tô aqui. Conheci a Ângela num congresso de biblistas na PUC. E o doutor, biblista é o Bible Scholar, o cara que estuda isso academicamente, assim, e tal, né? É estranho chamar biblista, parece que é tipo um catequista, assim. Não, né? São os tradutores, os estudiosos do assunto. E o orientador da Ângela está entre os biblistas vivos brasileiros mais importantes que tem, assim, e de um respeito absurdo, assim, no meio. E no prefácio que ele escreve... Ele escreveu o prefácio. No prefácio que ele escreve para a Ângela ali, ele coloca esse trabalho como o trabalho em língua portuguesa mais importante da história sobre esse assunto. Então é alguém que tem uma vida consolidada e um legado consolidado, assim, indiscutível no meio, e levanta a bola, assim, e eu li, não li tudo, mas eu li, assim, uns 30%, né? E é extremamente impressionante, assim, né? E não só a Ângela, toda a geração de biblistas que vem do mesmo grupo de estudos estão revolucionando os estudos bíblicos dentro dessa parte crítica da Bíblia, de olhares que não são colonizadores, que vão problematizar gênero, problematizar assimetrias de poder. Então é algo muito, muito inspirador. Só queria dividir esse... Obrigada. Muito bonito. Uma questão aqui que o que eu faço? Eu pego toda a pesquisa que existe sobre a deusa Xerá no mundo todo, né? E aí eu reviso essas pesquisas também
porque eu trabalho com uma metodologia feminista decolonial. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar os problemas coloniais dos pesquisadores. O olhar colonialista da Europa, por exemplo, sobre esses achados. Então você vai ver, primeira coisa, é tudo deusa da fertilidade, né? Nossa, isso nunca falha. Sempre tem alguém que vai chamar isso de deusa da fertilidade. Primeiro, não é uma deusa só, tem várias aqui diferentes. Inclusive uma sacerdotisa suméria aqui. Então, não é uma coisa só. E outra, a figura feminina, a performance feminina não pode ser reduzida à reprodução e à fertilidade. Então, quando você tiver vontade de chamar qualquer divindade de deusa da fertilidade, conte até 10 e fique quietinho. Você já vai estar fazendo muito mais do que a maior parte dos pesquisadores no mundo todo. E eu bato neles aqui também sobre isso. E demonstro o grande problema de chamar essas divindades de deusa da fertilidade. Como é que você vai chamar uma deusa criadora? Por que não chamam Javé de deus da fertilidade? Porque a Xerá também é criadora. Então, por que chamam a Nath de deusa criadora, sendo que ela é a deusa mais sanguinária que eu já conheci em todas as mitologias que estudei? Ela é pior que Kali na questão de violência. Tá? E chamam ela de deusa da fertilidade porque ela está sem roupa. Então quer dizer que se eu tirar a roupa aqui, eu sou da fertilidade. Aí todo mundo vai fugir, né? Eu queria fazer um comentário que tem uma linha, né, do feminismo que adota essa questão da fertilidade, né, como símbolo maior da mulher, né, que é o sagrado feminino. Não sei se todos aqui já ouviram falar o termo, se já tiveram algum contato ou não. Eu tive uma longa experiência dentro desse ambiente e eu saí assim, sinceramente, eu saí traumatizada. Imagina. Né? Porque o que acontece? Eles pegam justamente deusas como essas, né? E por algumas serem gordas, né, terem um corpo farto assim, colocam como sendo um símbolo de uma mulher grávida, né? E daí essa galera do sagrado feminismo, sagrado feminino, elas estão muito dentro do neoliberalismo, sabe? E daí elas colocam essas questões de empoderamento feminino como gostar da menstruação, respeitar o seu ciclo, não tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional é uma invenção dos homens para controlar os corpos femininos, né? E por aí vai. Assim, não vamos discutir se é uma criação ou não, né? Agora, o que interessa é que se menstruação fosse boa, a gente não sentia dor, né? E daí a outra questão que daí ficam lá também, tipo, vamos fazer vaporização do útero, né? Que eles fazem muito isso também, porque os antigos faziam, mexiam com ervas, as antigas, né? As antigas parteiras, as antigas doulas, né? Elas faziam vaporização do útero, né? Que consiste em pegar uma água quente, colocar ervas e a mulher, né, ficar com um véu, uma saia, enfim, com esse vapor indo para as partes íntimas dela, né? Então eles colocam isso como uma questão de cura do feminino, né? Eles colocam tudo que acontece, tipo, mulher que tem ovário policístico, aborto espontâneo, tudo isso é culpa porque o feminino tá deturpado, né? E aí junto com isso veio o sagrado masculino também, né? Que é uma coisa mais ridícula ainda. E daí onde que eu quero chegar com isso? Você vai ver que é um movimento super elitizado, é um movimento que não aceita divergências, né? Ou seja, você não encontra homens trans, né? Porque são corpos com útero, mas eles não estão lá, né? Porque eles não são acolhidos. E você também não encontra mulheres trans, porque as mulheres trans não têm útero, né? Então elas também não são acolhidas, né? Então isso também uma baita de uma distorção histórica e que a galera entende isso como revolucionário, sabe? E como eu tive uma experiência de estar dentro, né, desses grupos, assim, inclusive a minha tentativa era levar um pouco do espírito crítico ali, né? Eu vejo, assim, que isso acaba tomando uma distância
né, do que seria de fato a gente militar e lutar pelos direitos, né, pelos direitos do ser humano, porque assim você acaba amansando, né, distorcendo e também não leva ao que é real, né? A gente acaba vendo só isso, são interpretações. Elas gostam de levantar muito o nome de Lilith. Sim, né? até posso falar sobre Pode, isso? por favor. Então, por causa falando de Lilith, né? Eu sempre fico dando risada. Tem uma live no meu canal só sobre Lilith, tá, gente? Eu fiz a pesquisa e isso é algo que eu tenho comigo. Eu acho que tem um mutismo a ver com isso. Mas quando eu pego um assunto, eu primeiro esgoto o assunto para daí fazer a live. Eu tenho que pesquisar e pesquisar as fontes dos pesquisadores para saber tudo de onde vem as informações. Então, basicamente, Lilith é uma criação do judaísmo, ou seja, de um monoteísmo. O mito de Lilith, a primeira esposa de Adão, foi os judeus que criaram. Foram monoteístas que criaram, para criar o estereótipo da mulher rebelde. Mas aí, o que existe na mitologia antiga, já em dissidências do judaísmo, você vai ter os Lilitu. Lilitu são entidades que não independem de gênero. Não são só femininas. E os Lilitu, depois foram demonizados pelos judeus. Então, geralmente, entidades divinas antigas, depois vão virar demônios nos monoteísmos. E aí, o que eles fizeram? Quando eles criaram o mito de Lilith, eles pegaram características de uma divindade, de uma deusa suméria, bem mais antiga, ou seja, mais de 2500 antes da Era Comum, que era Lamashtu, a esposa do Pazuzu. Sabe o Pazuzu? Já assistiram o Exorcista? O Exorcista. Então, eles pegaram o Pazuzu e demonizaram ali. Enfim, fizeram o Pazuzu virar um demônio. Ele era uma divindade do vento leste na Suméria. Ele era um deus. Daí, claro, é um deus da Suméria, antiga Babilônia, atual Iraque. Claro, os Estados Unidos vão fazer um filme ali e dizer que o demônio saiu do Iraque. Resumindo, esse é o filme do Exorcista, tá? Então, o que acontece? A esposa do Pazuzu é Lamashtu. Lamashtu é uma deusa extremamente temida. Na verdade, o Pazuzu era usado para rituais, para conter a esposa dele, porque ela era ela que causava as doenças. Então, ela era extremamente violenta. Então, os rituais que existem hoje na arqueologia, né, usando o Pazuzu, é para conter a esposa dele, para segurar ela, para não causar mais doenças. Basicamente é isso. E daí fizeram o quê? Pegaram algumas características do Lamashtu e enfiaram no mito de Lilith, dessa Lilith que os judeus criaram. Uma esposa, a primeira esposa de Adão, rebelde, e depois vira uma sugadora de criancinhas e coisas desse tipo. Então, lá no meu canal tem uma live só sobre Lilith, e eu mostro essas mitologias todas, eu revejo a literatura sobre isso também, tá, gente? Mas é importante também que a gente não compartilhe, não repita coisas. Se você não está afim de pesquisar a fundo aquilo. Você não está afim de descobrir realmente o que é aquilo. E quando a gente fala, você falou do Sagrado Feminino, várias pessoas dos movimentos Sagrado Feminino foram atrás de mim quando eu comecei a divulgar meu trabalho. Porque viram as imagens das deusas e queriam, como é que faz oração para cheirar? Como é que faz isso aqui? Queria que eu ensinasse culto, né? Mas uma coisa que eu gosto de compartilhar, gente, que quando eu olho para essas peças, e quem já foi lá em casa, até o Antônio já foi, o Baltazar já foi, que eu tenho as peças todas na minha frente, quando eu estou no meu computador, por trás de cada peça tem inúmeras pessoas que foram perseguidas. Inúmeras pessoas que foram mortas por causa desse tipo de desvio da norma ou por causa desse tipo de diversidade. Então, eu não trato essas figuras como uma representação de uma única divindade. Elas representam todos aqueles que estavam em torno dessa imagem para fazer essa imagem. Essas aqui nem sabem se são deusas de fato, porque podem ser apenas representações dos corpos femininos da época, daquilo que era conhecido na época. E
Essa aqui possivelmente é a representação da primeira pessoa que escritora da história da humanidade, Enheduanna. É uma mulher, a primeira pessoa que escreveu literatura no mundo, que foi descoberta até hoje. Enheduanna, sacerdotisa de Nana, que escreveu, inclusive tem em português, uma obra bilíngue dos cantos e orações e hinos para Inanna, né, escritos por Enheduanna. Então foi uma mulher, uma princesa e sacerdotisa suméria, a primeira pessoa que escreveu literatura no mundo. E pessoas que são simplesmente apagadas, porque não é interessante. Por que a gente vai falar sobre Enheduanna? Porque a gente vai falar sobre os inúmeros sacerdotes, sacerdotisas, pessoas que morreram porque decidiram que um único Deus, ou seja, uma única classe daquela comunidade, teria poder. Quando falarem em Javé na Bíblia, só desconfie. Javé geralmente está junto com os militares da sociedade. Baal são os agricultores que cultuavam Baal. Então você tem classes políticas ali, interesses políticos. Se Javé ficou como Deus único, você sabe que os militares é que tomaram o poder. Você sabe quem matou todo mundo. Então, hashtag fica a dica. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta para você, né? Que a gente está colocando que a religião é política. Acho que todo mundo também aqui está bem consciente disso, né? A gente vê a manipulação dentro das igrejas e tudo mais, né? Para que as pessoas aceitem a péssima vida que elas têm, etc. E daí eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que você acha, assim, de qual a importância que se tem, né, de nós aqui como militantes, né, de esquerda, comunistas, enfim, que eu acredito que é importante que a gente conheça pelo menos a religião vigente, né, para conseguir pegar os pontos fracos e conseguir dialogar, né? E qual que é a importância que você vê disso, assim, de toda essa pesquisa que você fez, depois você tem o Sagrado Feminino também, né? E a gente vê que a coisa é muito diferente do que as pessoas cultuam hoje. Sim. Né? E tudo vira um culto. Exato. Né? Tudo vai virando culto. Né? A gente até não percebe, mas quando se for cair na real, tá idolatrando alguém. Né? Exato. E, então eu queria que você falasse assim, na sua visão, que eu acredito que você tem uma postura talvez até mais radical do que eu acho. Sim, eu sou anarquista. Anarquista. Então, Amo. eu entendo, eu acredito no apoio mútuo e acredito também que não estudar os textos bíblicos, por exemplo, é a maior furada que as esquerdas fazem. Porque hoje no Brasil, os cristianismos, e não tem só um, tem vários, mas principalmente a linha calvinista, é a que domina politicamente o Brasil. Tá? E aí o povo fala, os neopentecostais que são o problema. Toda vez que alguém fala dos neopentecostais, eu só dou uma respirada funda. Porque, na verdade, o neopentecostal nasce do calvinismo. Tá? A teologia da prosperidade nasceu no calvinismo, lá atrás, século XVI. Tá? Então, a gente tem que ir na raiz e nas igrejas históricas, a gente tem que ir na raiz e nos grupos de poder, quem tem dinheiro. Neopentecostal, muitos não têm nada de dinheiro. Muitos só são aqueles que vão levar a paulada dos militantes. Já estão lá nas periferias, estão levando as pauladas dos militantes. Mas não são eles que têm o dinheiro. Não são eles que têm poder. Então a gente tem que começar a entender primeiro esses textos e começar a parar de fazer as piadinhas com a Bíblia, porque são mitos antigos e que não tem nada a ver com monoteísmo. E a gente tem que começar também eu entendo que a importância é não discutir com essas cabeças, porque eles têm poder, eles estão usando isso. Eles estão usando, nem significa que eles acreditem nisso. Mas principalmente para a gente saber conversar com as pessoas e saber mostrar esse lado que é também da Bíblia.
A Bíblia, os textos bíblicos, eles são cheios de diversidade. E eu não estou dizendo que tem homossexualidade na Bíblia, porque não tem, tá? já tô avisando antes que falem. Não é esse tipo de diversidade que tem nos textos bíblicos. Eu estou falando que não tem homossexualidade na Bíblia, porque não tem o conceito social, né? É de Foucault para frente, não é de Foucault para trás. O conceito social de homossexualidade. Quer dizer que eles não tinham a prática, não tinham, né? Mas não, então não vai aparecer nos textos, porque não é um conceito social, uma identidade. Não era um problema. Não era um problema também, tá? Então, independente da prática, isso não era um marcador social, tá? Então, não é isso que está nos textos. Então, tanto quem defende a homossexualidade usando a Bíblia, quando quem é contra a homossexualidade usando a Bíblia, está errado, porque o texto bíblico não fala sobre isso. Ponto. E eu tenho uma playlist no meu canal sobre gênero e sexualidade. Eu trabalho com todos os textos bíblicos que usam para falar de homossexualidade. Eu mostro no original e faço análise ali ao vivo. Tá tudo na live gratuito no meu canal, tá? Gênero e sexualidade na playlist lá. Falo sobre tudo isso. Mas é importante saber disso. É importante saber, por exemplo, que lei, a Torá é lei numa época, mas é instrução em outra. Que as coisas não são tudo no preto no branco. E com esse discurso, que a gente, entendendo a coisa, a gente pode conversar com o povo, com aqueles que vão atrás desses líderes. E a gente pode ser acessível, sem julgamento. Ah, você lê a Bíblia? Então vamos conversar sobre a Bíblia. Não tem problema. Não é um bicho de sete cabeças. Você não é alienado porque você lê a Bíblia. A gente tem que começar a quebrar essas asneiras dentro da nossa militância também. Porque a gente simplesmente se afasta das pessoas porque elas são religiosas. E conhecer os textos nos permite se aproximar dessas pessoas que estão sendo presas pelo discurso religioso e político. E mostrar, eu não sei se eu estou respondendo exatamente essa pergunta, qualquer coisa você avisa, Tá. porque minha cabeça não abriu voz aqui. Mas é por isso que muitas vezes, eu sou muito visual, isso aqui é também por isso. Mas eu entendo que muitas pessoas também, quando veem isso aqui, e entendem que isso aqui é história da Bíblia também, isso aqui quebra um pouco já as barreiras. Elas verem, peraí, aqui está dizendo por Javé e sua Xerá, peraí. Isso mostra diversidade, isso quebra o monoteísmo, quebra a força da monocultura. Enfraquecer as monoculturas, para mim, é o porquê eu trabalho com o texto bíblico até hoje. Enfraquecer as monoculturas, enfraquecer aquilo que nos mata. Enfraquecer aquilo que diariamente nos mata e que diariamente está com cada vez mais poder sobre nós. Então, eu acredito que isso nos dá autonomia. Quanto mais conhecimento, quanto mais pontes a gente puder fazer com as pessoas, mais autonomia a gente vai ter. E vai enfraquecendo nas raízes. Porque a gente tem que aprender a se movimentar independente do Estado, gente. Se a gente não aprender a se movimentar independente de quem está no poder, a gente vai morrer na mão desse povo. A gente tem que aprender a sobreviver entre nós e dar mão para cada vez mais pessoas. E saber falar as coisas. E não viver de tirar sarro daquilo que a gente não entende. Eu acredito nesse tipo de luta, uma luta junto, horizontal, completamente horizontal. Deixa que os cabeças se matem. Vamos viver e vamos trazer mais pessoas para ter vida digna entre nós. Não vamos depender de Estado para isso. Senão a gente vai para um buraco.
gente pensar, né? Mesmo, refletir sobre isso, porque, enfim, a gente tem que pensar na nossa classe, né? Que não é fácil. Alguém tem mais alguma pergunta? Depois primeiro Antônio, depois o que? Tá bom. Eu queria compartilhar também que eu conheci na minha vivência muitas pessoas. Primeiramente, me apresentando, eu sou o Kim, pronomes ele dele. Na minha vivência, eu conheci muitas pessoas, assim, adolescentes, que se diziam de uma linha cristã, mas que seguiam Lilith meio que Hecate, essas coisas assim, bruxaria. E tudo nas avessas, assim, nada fazia muito sentido com nada apoiado em nenhuma base histórica, o pessoal fazia uns ritual com umas velas lá, achava que estava até uma religião. Ok. E eu queria algum conselho, assim, de como conversar com essas pessoas que não são cristãs, mas meio que tem uma religião que é uma mistureba de tudo. Assim, mistura Umbanda, mistura religião grega, mistura várias mitologias. E assim, eu não entendo muito, mas eu acho que essas pessoas entendem menos ainda, porque eu pelo menos fico quieto a respeito. E essas pessoas fazem um monte de rituais lá e falam que estão fazendo muita bruxaria, e geralmente Lilith aparece muito nos discursos dessas pessoas. O judaísmo conseguiu infiltrar uma mitologia muito forte no meio de quem não é monoteísta. Lilith eu vejo Lilith como o braço do judaísmo entre os não monoteístas. Porque é um mito que pegou mesmo, que é assim, um mito que brilha os olhos do povo, né? Então eles conseguiram condensar em Lilith tudo o que eles condenam. E aí isso ficou atrativo para quem está de fora. E eu entendo, né? Lilith é um Frankenstein. Foi uma criação, né? E concordo com você nessa questão da maior parte das pessoas adorarem divindades de culturas específicas sem entender nada sobre isso. Isso é perfeitamente comum, né? Agora, como lidar com essas pessoas? Eu convivo com muitas pessoas, principalmente ultimamente, porque eu tenho mexido com tarô. Tô me divertindo com tarô. Mas assim, como boa linguista, né? A gente conversou já. O Antônio, a gente falou, né? Que o símbolo é arbitrário. Então você pode botar qualquer significado naquelas cartas. Você cria o seu jogo de significado e pronto. E trabalha seu inconsciente ali. É ótimo. Dá para se divertir bastante. Então, por causa disso, eu conheci muita gente dessas áreas de adoração de várias divindades, assim, de deuses. Hecate, muito, né? E também tem bastante, está crescendo bastante divindades indianas, né? Como Lakshmi, Kali. Kali eu já vi até queimando seus medos com Kali. Sim, eu tenho uma tiragem, né? Muito legal de Kali. Mas assim, Kali usa-se muito para a questão dos medos, né? E eu tenho uma Kali também feita, tanto aqui, só para vocês, só para um parênteses, tá? Pra vocês pegarem esse aqui, tem o Instagram da Paula Turriani, que é o Instagram da artista que fez as peças. Ela faz, então tá aqui o Instagram dela, da Paula Turriani, tá? Não esqueçam de pegar seu marca-página antes de sair, tá? E aí, como que eu lido com essas pessoas? Eu não me incomodo tanto. Claro que eu me incomodo, mas não tanto. Porque eu sei que essas pessoas estão criando. Cada um pode criar sua divindade, sua entidade, falar com ela todo dia, dali a pouco fazer feitiço, e dali a pouco tá criando um culto, e, né? Entidade, divindade, e qualquer deus da antiguidade, você pode pegar e colocar a personalidade que você quiser nessa divindade e inventar para você, né? Isso Mas, como eu falei no começo, não vejo que isso seja um grande problema, politicamente falando. Pode se tornar um problema se a pessoa simplesmente usar aquilo só para ela. Individualismo, para o meu crescimento, para a minha iluminação, para o meu êxito. Ela perde o sentido coletivo. Eu acho que aí, nesse ponto, dá para conversar. E o coletivo?
E as outras pessoas? Entende? Porque geralmente sagrado feminino e essas ramificações misturadas de tudo, elas são muito individualistas, elas são muito para minha prosperidade, para minha, para o meu crescimento, e a pessoa fica centrada em si. Então, eu vejo que a maior problemática é isso, é quando ela não tem o olhar coletivo. Mas eu não vejo um problema ela ter um demônio de estimação, uma deusa de estimação, o que ela quiser. Porque, pelo menos, ela não está debaixo das entranhas monoteístas. Aí eu sei que tem gente que passa pano com o monoteísta, até às vezes ele passa. Mas... mas assim, eu sei o argumento dele, não se preocupe. Mas assim, é que eu não consigo me infiltrar para fazer mudança dentro de grupo monoteísta. Porque eu fui missionária evangélica há 25 anos. Eu fui para a África como missionária evangélica. Então eu sei o que está lá dentro. E eu luto contra tudo que eu já fui, e já fiz, e sei que tem lá. Então eu não consigo passar nem um pedacinho de fiapo por monoteísmo nenhum. Então com esses, com monoteísta que eu não tenho conversa. Mas com qualquer um que esteja divergindo, a gente tem que começar a pensar por que o divergente incomoda. Se nós criamos justificativas para sermos quem nós somos, e sermos livres, então deixa as pessoas serem livres. Não tem problema. Contanto que ela não esteja na rede de nenhum monoteísmo, tá ótimo. O Antônio e o Thiago. Eu ia perguntar, ou pedir para você comentar, né? Porque você já me falou. Virou meu amigo, ficou exposto. Mas eu acho que é uma questão fundamental a coisa da produção masculina de conhecimento no curso de teologia, e como foi para você encarar tanto a institucionalidade que era católica, né? Foi já sabia a comédia marimbondo que estava entrando, porque é católica, mas ao mesmo tempo, além da questão confessional, como é que é a questão sexista lá dentro? Ah, sim. Né? E é engraçado, eu já tinha feito letras, eu tive contato institucionalmente tanto com a linha evangélica quanto a católica, porque a minha graduação em teologia foi na faculdade evangélica. E daí eu fui para o mestrado e doutorado na PUC. Então eu enfrentei os dois tipos de cristianismos ali, e eu acho que o trauma me ajudou a criar algumas castas. Porque quando eu fui fazer teologia, eu já era persona não grata na igreja. Porque quando eu estava em Moçambique, eu me casei com um nigeriano e passei por um casamento abusivo, com todo tipo de violência durante um ano lá em Moçambique. E aí eu precisei vir embora para salvar a minha vida. E quando eu falei que eu ia me divorciar, o pastor falou: então você não serve para mais nada aqui. Depois de 25 anos de trabalho escravo, né? E aí foi quando eu não tinha atualizado meu currículo, eu fiquei 25 anos trabalhando de graça para eles. Então, quando eu quebrei, eu consegui uma bolsa para fazer teologia, eu já não estava associada integralmente. Então, isso me ajudou, por exemplo, por um lado, a criar uma casca de proteção. Então, eu me fiz de louca. Na faculdade de teologia, eu era louca. Eu comecei a fazer tatuagem, eu comecei a fazer tudo que proibiam. E daí todo mundo dizia: ela está doente porque ela voltou da África. Era isso. Então eles me deixavam lá no fundo da sala e eu fiz do jeito que eu quis. Foi a melhor faculdade que eu fiz, porque eu fiz sem querer agradar ninguém. Eu gritava, tinha gente que vinha na outra sala, vinha dizer para eu parar de rir alto. Você vê? Tanto que eu estava assim completamente fora do... Eu não tinha ainda o laudo, eu não sabia
que eu estava botando para fora, que eu estava em crise, eu não sabia que eu estava no meltdown há muito tempo, eu não sabia que eu não estava bem, né? E aí, quando eu fui para o mestrado, eu ganhei bolsa de mestrado na PUC, teologia, que eu entrei numa instituição, ela é aberta e fechada ao mesmo tempo, porque na Igreja Católica eles não têm problema com pesquisa científica. Os evangélicos têm, eles escondem completamente. Mas os católicos, eles não têm problema, não. Então, eu vi que a pesquisa existe entre os bambambãs. Os homens ali, eles são os donos da pesquisa, eles são os donos do discurso. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, ou eu me associava a alguma mulher louca, que foi no mestrado que eu fiz isso, eu tive uma orientadora considerada louca da faculdade, que foi minha orientadora, ou, como eu fiz no doutorado, eu me associei a um bambambam lá, um dos caras, mas que pelo menos ele é o branco salvador, sabe o branco salvador? Deixa eu ajudar essa menina aqui. Daí ele me pegou. Ele é um doce, ele tem um caráter fantástico, mas ele tem síndrome de branco salvador. E aí ele viu que eu me dava bem na pesquisa. E foi desde 2013, quando eu fiz o mestrado, que ele começou a me indicar para eu fazer pesquisa. E foi em 2024 que eu defendi, em 8 de março de 2024, que eu defendi meu doutorado. 10 anos depois que eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, eu vejo que, infelizmente, a universidade, ela segue o padrão do Estado, seja ela qual for. Ela só é acessível para aquilo que interessa. Esse tipo de pesquisa precisa estar lá para eles dizerem que tem coisa desconstruída lá. É assim que funciona. Eu passei porque, nossa, eles falam tanto de decolonialidade, eles têm que falar de decolonialidade. Então tem que ter uma tese assim. E ele viu, os professores tudo me enchendo o saco para eu cadastrar para concorrer ao prêmio CAPES de tese. Por quê? Porque eles querem ganhar prêmio usando a minha tese. E estão concorrendo, mas meu orientador vai ganhar dinheiro, a universidade vai ganhar dinheiro com isso, se a minha tese ganhar. Então, eu entrei no jogo para construir algo de valor. Mas eu sei que eu me torno instrumento deles, estando lá dentro. E o meu orientador mesmo disse, você não tem perfil para trabalhar na PUC. Então, eles usam o meu trabalho para ganhar prêmio, mas eu não tenho perfil para trabalhar lá. Esse é o poder hegemônico, tanto do Estado quanto qualquer instituição oficial. Vai seguir o mesmo padrão. Você pode até entrar, mas você vai ser usado. Não pense que você está lá de graça. Posso só falar mais um comentário? E esse orientador, sendo um dos grandes nomes vivos da pesquisa bíblica no Brasil, foi sacado da PUC e forçado a se aposentar para que o outro cara um pouco melhor, um pouco com um currículo ainda mais foda, pudesse ser contratado pela PUC. Então, nem com esses caras que estão no alto, existe alguma defesa contra esse sistema que... E até essa parte, eu estava por dentro da coisa, né? Foi quando forçaram ele a se aposentar, lançaram o edital para novo professor da área de Bíblia. Vieram um monte de gente. Ângela, se inscreve lá, área de Bíblia, por que você não vai se inscrever? Porque o meu orientador já tinha dito que eles botaram o edital só para dizer porque tinha que botar. Eu já estava negociado o cara que vinha substituir ele. Então, quem fosse lá ia perder. A gente não pode confiar no sistema. Thiago? Meu nome é Thiago, uso os pronomes ele e dele. Eu fiquei curioso e com uma dúvida também baseado num grupo de estudos que o LGBT Comunista está fazendo, né, onde a gente está estudando gênero e sexualidade, né? E uma das coisas que apareceu, né, muito forte assim nesse grupo de estudos foi
como que o gênero começa a surgir, né? Essa separação e tudo mais, todos esses conceitos a partir né, dessa necessidade de pessoas que acumulam, né, riquezas passarem, né? Enfim, e daí começa a surgir a monogamia, as monoculturas, né? E daí eu fiquei bastante curioso, assim, de como essas histórias se conectam mesmo, né? Das mitologias que foram apagadas junto com esse desenvolvimento, né? Das formas de produção, né? E reprodução, assim, das necessidades e das riquezas, né? Dessas poucas pessoas. Se existe, né? Dentro dessa questão histórica e linguística, uma visão, né? Dessas coisas caminhando juntas, assim, sabe? Fiquei com essa curiosidade, assim, na verdade. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Inclusive, eu não trabalho tanto com os meios de produção na pesquisa, mas eu trabalho com os meios de destruição. Porque eu trabalho com as violências sociais e com a questão da guerra e dos sacrifícios humanos. Então você vê, por exemplo, como a economia gira em torno dos meios de destruição também. E isso Marx não deu conta. Essa é a falha dele. Porque os meios de destruição, através da criação de inimigos, da criação de classes, da criação de bodes expiatórios sociais, isso é tão importante e conectado às mitologias quanto os próprios meios de produção. Eu tenho uma playlist no meu canal, desculpa, eu estou falando do meu canal, mas é porque lá eu dou aula livre, né? Aí tem conteúdo já da pesquisa toda, que dá para aproveitar. Mas é gratuito, pode ir lá. Tem uma playlist chamada Sacrifícios Humanos. E um livro, ele maratona tudo lá, né? Mas tem um livro que eu estou traduzindo, que se chama Ritos de Sangue, que fala da guerra como rito religioso. E é aí que se entrelaçam as mitologias, é aí que se entrelaça a economia de determinada sociedade, e é aí que se entrelaçam os desenvolvimentos políticos. O Estado-nação, por exemplo, surgiu a partir da noção militarista. Foi o militarismo que pariu o Estado-nação. E a gente trabalha, aí eu trabalho essas questões todas entrelaçadas, com certeza. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Você tem toda a razão. Né? Mas aí eu vou um pouco além. Eu trabalho com outras questões entrelaçadas. Então, se puder conferir a playlist lá, fica à vontade. Obrigado. Meu nome é Lucimar, eu sou militante do coletivo Negro Mineiro de Ilha. Assim, com tanto estudo tão aprofundado, assim, dá para entender, ou você conseguiu perceber, o porquê que, para esses tempos que a gente conhece, foi resolvido apagar o feminino? Porque teve tempo que o feminino eram mulheres, eram grandes autoridades e tal. Então, assim, por que para nossa época resolveu-se que a mulher deveria ser um ser menos as monoculturas. Esse é o trabalho das monoculturas. A monocultura, por exemplo, a monogamia, né, é uma forma de controle do corpo e da consciência feminina. Os monoteísmos, eles trabalham exatamente nessa direção de apagamento do feminino, de qualquer performance feminina, tá? Porque considera o feminino diverso, divergente. Vai ter sempre aquela oposição quando há manifestação do feminino. Isso é muito comum, tá? Então, em sociedades em que os monoteísmos são mais fortes politicamente, nós temos maior apagamento do feminino. Então, por exemplo, na nossa sociedade, e eu preciso dizer, eu não chamo de teocracia, tá? O pessoal gosta de chamar de teocracia, mas teocracia pressupõe uma divindade no poder. É uma hierocracia, ou seja, uma elite religiosa no poder. Tá? Teocracia pressupõe que é um Deus que está mandando. Então é hierocracia com H, que vem de elite religiosa, né? Então eu acredito que quando tem uma hierocracia, como é o nosso caso no Brasil, hoje,
nós temos maior apagamento, sim, do feminino. E do feminino em geral. Tanto que, por exemplo, a ideia de... eu fiz live sobre, inclusive, o Império Romano, e tem algo lá, foi por isso que o cristianismo, ele foi importante criar-se o cristianismo no Império Romano, porque ele se alinha à ideia de honra masculina, e nessa questão, você vai ter, hoje, com os cristianismos, até os progressistas, cristãos progressistas, com mais apelo popular e também se alinhando à questão da honra masculina. E daí o homem que não se encaixa nessa honra masculina, né, vai ser chamado de efeminado, vai ser chamado de viado, vai ser chamado, né, de qualquer coisa, porque ele não vai encaixar na honra masculina, porque isso é importante nos monoteísmos. Então, quanto mais hierocrático é no país, na nação, no povo, né? Porque nação e país também é um mito, né? Que a construção de países e nação é mitológica, né? É outra divindade, né? Eu tenho curso de Sociologia da Religião e eu trabalho a noção de religião civil, que é o nacionalismo, né? Então, quando a gente trabalha essa questão, sociedades quanto mais hierocráticas, quanto mais monoteístas no poder, você vai ter um maior apagamento do feminino na sociedade. Se tem que ter alguém no poder, vai ser masculino. Isso, com certeza. O qualificado é masculino. E se coloca mulheres, ou mulheres trans, ou mulheres negras, com algum tipo de poder e influência, aquilo vira um totem. Aquilo ali vira uma figura para dizer, é igual minha tese na universidade. Olha como nós somos desconstruídos. Vocês têm que ouvir a gente. Então, vocês têm que apoiar o governo porque tem uma trans ali, porque tem uma negra ali. E eles vão usar todos nós, quanto eles puderem, para manter o poder do Estado. Mas o Estado está sendo construído sobre teocracia, sobre hierocracia. Alguém mais tem alguma pergunta, comentário? A Silvia Frederici, ela fala muito no livro do Kalima, né, a bruxa, que ela faz todo um estudo histórico sobre a sociedade matriarcal antes de tudo, né? Patriarcal. E aí ela conta que em certo momento da história se percebe que a força masculina é maior e por esse motivo ela diz, né? Ela coloca que nesse momento os papéis se invertem, né? Que aí entra a lógica da produção, o homem produziria mais, e aí no estudo do livro dela a lógica se inverte nesse momento, assim, né? Casando um pouco com a pergunta que você falou. E eu acho interessante muito, o teu trabalho é incrível, maravilhoso, e ele é empoderador também. Eu fui criada na igreja católica e no budismo também um pouco, e a gente tem uma visão muito do masculino, né, como objeto de poder. E depois que eu fui fazer o intercâmbio para a América Latina e fui conhecer mais e ter mais amigos da América Latina, eu percebi que há uma visão mais sagrada do feminino nessa outra parte da América do Sul, né? A gente vê muito com a questão da Pachamama. Inclusive, nessa época eu nem tinha ouvido falar dessa força e da questão toda na natureza, porque o divino ele fica muito longe, né? Muito endeusificado de uma maneira que você não consegue materializar ele como muitos países, como o Peru, por exemplo, né? Consegue materializar o sagrado com a natureza, com o feminino, né? E resgatar esse sagrado feminino dentro dessas culturas muito antigas, né? Muito antes dos maias e, né, dos astecas, enfim, na América Latina. Você tem algum trabalho referente aos deuses, às deusas latinas? Algumas. E é bom Estou produzindo coisas sobre isso.
meu canal. Isso me dá um acalento no coração, um sentimento de pertencimento, sabe? Entendo. É bem... Por isso que o seu Preciso- trabalho é fantástico. Obrigada. Eu só preciso pontuar em relação à Federici. Ela tem alguns problemas no material dela, com histórico. Por exemplo, nunca houve um matriarcado. Para você afirmar que houve um matriarcado, tranquilo. Ela afirma no livro. Então, para afirmar que existiu um matriarcado, você tem que afirmar que existiu milênios de anos de mulheres matando homens sistematicamente. Porque não existe um matriarcado, porque o matriarcado seria o lado oposto do patriarcado. Então, isso é um equívoco muito grande, não só da Federici, mas ela bebe em outras pesquisas também. E nas questões históricas de caça às bruxas, ela também é bem imprecisa. Ela tem equívocos mesmo históricos, porque ela coloca a caça às bruxas na Idade Média, coisa assim, mas é a Idade Moderna. Então, tem vários equívocos históricos ali, né, no material. Mas, então, no primeiro capítulo da minha tese, eu trabalho a mudança significativa de adoração de deusas, como deusas mais importantes nas sociedades, e por que posteriormente foram mudados para deuses masculinos. Então eu trabalho isso no primeiro capítulo da minha tese, porque na verdade você vai ter a mudança tecnológica de pastoreio para agricultura. Quando você muda, quando você muda de pastoreio para agricultura, você é nômade e depois você se estabelece na terra. E quando você se estabelece na terra... Quer sentar aqui? Pode sentar. Eu não vou ficar muito ali, só posso. Quando você se estabelece na terra, você deixa de ser nômade, fica sedentário, e aí você começa a plantar, você começa a ter acúmulo de riqueza. Com o acúmulo, você tem necessidade de proteger os seus bens, esse acúmulo. E aí, os deuses da guerra começam a ser mais importantes do que os deuses da agricultura. Os deuses da guerra começam a ter um grupo armado para proteção. Então, os deuses da guerra começam a subir nos panteões, a tomar proeminência. E aí você vai ter mudança. Só que o que eu ainda estou pesquisando e que tem que ser verificado, por exemplo, a deusa Nath, que eu falei ali, ela é uma deusa da guerra, da violência. E por que é que ela não assumiu o poder em determinados locais? E Baal e Javé assumiram o poder. Porque Baal e Javé tinham a ver com guerra. Baal tinha mais a ver com agricultura. Então Javé vai tomando cada vez mais proeminência porque ele é uma divindade da guerra, né? Ainda eu vou fazer uma live agora em julho, se não me engano, sobre uma teoria a respeito de Javé ser uma divindade dos vulcões, porque também tem essas questões relacionadas, né? E então a gente precisa começar a pensar, a questionar até mesmo grandes figuras como a Federici, né? Eu já tive aula com ela pessoalmente, mas assim, porque tem coisas que historicamente não se sustentam. Tá? Mas essa transição está no primeiro capítulo da minha tese. O trabalho dela também é um pouco mais pra frente, né? É que o trabalho dela é muito mais na área da economia. Ela não é muito boa em história. Economia ela é boa. Mas é isso. Então, acho que a gente pode encerrar, né? E daí, se vocês quiserem ver melhor as réplicas, Então, você marca a página, tá? Não deixa. cada um tem uma descrição do que é. Né? Então, por enquanto, né, obrigada, novamente agradeço, né, a presença de todos. E agradeço muito a presença da Ângela, de vir compartilhar um pouco de todo esse estudo dela, da experiência de vida, e que eu acho que pode, né, eu particularmente acredito que pode agregar muito pra gente
como ser humano, né, e como militante também, né, porque a gente precisa compreender a gente, digamos assim, essa superestrutura, né, que ela está toda ramificada e cheia de camadas, né, e então eu acredito que é muito importante que a gente compreenda a questão da religião e desse apagamento histórico também para a gente compreender como que funciona esse mundo, né, porque a gente é mais uma ferramenta que a gente tem, né, para usar como defesa, né, e também como contra o sistema, né? Então